Vendo aqui agora um quadro que eu fiz para um livro que eu escrevi sobre como fazer um TCC de sucesso, né? E nesse livro, desse livro eu tirei esse quadro que espelha, que resume, que mostra os aspectos que você tem que seguir para definir o seu tema. Então, você seguindo isso, e nós vamos já destrinchar isso aqui, você vai ter um roteiro de como deve começar a formatar o seu tema, certo? Bom, então nós temos aqui agora isso destrinchado daquele quadro que nós apresentamos antes, né? Então, o que são as questões, né, que nós falamos ali, né? Você tem o tema e teria questões, o enfoque e a delimitação, né? São passos que você tem que obter para poder estruturar o seu trabalho. Então, o que são as questões aí, no caso do TCC? Bom, você define um tema, né? Então, você começa a levantar questões sobre esse tema, tá? Questões, como eu disse, que você não vai poder responder naquele momento, com o conhecimento que você tem prévio, tá? Então, são perguntas que você começa a fazer e vai especular e tal, e que dessas questões pode surgir aí, deve surgir aí um enfoque que vai lhe direcionar para uma delimitação do tema e você terá, então, a claridade de saber o que é que quer estudar, né? Porque não é somente o tema é uma coisa mais geral, mas você tem que caminhar, seguir esses passos, descer esses degraus, para poder ter a consciência, a noção do que você quer estudar realmente. Então, depois dessas questões que você vai levantar, você vai definir um enfoque, né? Seria exatamente isso aí. Dessas questões que você levantou, em várias direções, você vai ter que pegar uma delas, tá? Para definir como o enfoque do seu tema, tá? E esse enfoque vai levar exatamente à delimitação dele, porque, na verdade, quando a gente escolhe o tema e questiona, tá? Você abre o que a gente chama um leque muito amplo de possibilidades de pesquisa. Talvez cada pergunta daquela seja já um direcionamento, um enfoque de uma pesquisa. Você não vai poder fazer tudo, responder a tudo. Você tem que colher uma dessas questões, que é o seu enfoque, e vai delimitar, dizer exatamente o que você quer, tá? De diminuir suas pretensões do estudo, tá? Você vai chegar a delimitar o seu objeto de estudo, tá certo? Quando eu colocar aqui um exemplo, você vai poder entender melhor tudo isso que eu estou tentando lhe dizer. Certo? Bem, então eu tenho aqui um primeiro exemplo, né, de um tema que seriam os impactos da cidadania no cotidiano da população brasileira. Então, isso é uma coisa bem ampla, né? Os impactos da cidadania no cotidiano da população brasileira. Então, você já tem aí a questão da cidadania, para poder consolidar e estudar. Você tem depois como a cidadania ou a falta dela causa impacto, causa problemas, causa soluções na vida das pessoas, né? E nós temos, aí é o tema, nós temos como questões, né, passando por aquele espaço, as questões que nós podemos levantar sobre esse tema. Então, a gente tem o que o povo entende por cidadania, né? Qual é a percepção dele de uma falta de direitos civis repercutindo no seu cotidiano? Quer dizer, que falta essa
a falta desses direitos civis, como repercute, como é que eles percebem isso, né? O que o povo entende por direitos civis? Se o povo sabe se perdeu direitos nos últimos anos ou não, se a população compreende o que deve fazer para obter mais direitos. Então, são várias questões, vocês estão vendo, que estão indo para vários campos, né? Desde o conhecimento sobre os direitos civis, a cidadania, né? Que formam a cidadania de um indivíduo, se a falta ou não de percepção, se ele tem ou não direitos, né? Então, é outro caminho, né? Se ele percebe que perdeu alguns direitos, e outro ponto, como é que ele deve fazer para exigir mais direitos? E se ele acha que tem o direito de exigir direitos? Então, isso você está vendo aí que as questões abrem um leque muito grande, né? Para que a gente possa se posicionar. Depois, aí, você parte para o enfoque que já é o primeiro momento de uma delimitação. Você escolhe exatamente isso, o entendimento da população sobre os seus direitos civis. Então, eu não quero saber se a população acha que perdeu ou não direitos, como é que ela acha que tem que obter direitos, tá certo? Eu não estou querendo isso, eu estou querendo conhecer o que o povo pensa sobre a cidadania, né? E aí eu vou por esse caminho e delimito mais meu tema. Então eu digo que eu vou já fechar em termos de um TCC que eu vou fazer. E isso aqui, essa delimitação, será o título do meu TCC. Então eu digo, a compreensão da população de baixa renda, quer dizer, a gente estava falando em termos de população de uma maneira geral, né? Mas aqui eu já digo, que população? A população de baixa renda. De onde? Da cidade do Recife, né? Então não é do Brasil, que é uma coisa muito mais ampla. Eu já estou dizendo que é da cidade do Recife, né? Sob os seus direitos civis e como a falta deles repercute no seu dia a dia. Então eu estou querendo a compreensão da população sobre a população do Recife, né? Sobre o conhecimento que ela tem dos seus direitos e a percepção de que a falta desses direitos, como é que ocorre no seu cotidiano? Que transtornos pode ter no seu cotidiano? Então aí eu tenho um tema que é já delimitado, tá? E que pode dar um TCC muito bom, tá? Que você já pode caminhar com muito mais tranquilidade, com muito mais claridade. Mas vamos adiante e vamos trazer outro exemplo, para que fique bem esclarecido para vocês. Então, nós temos aqui como segundo exemplo o tema atuação da assessoria de comunicação para a boa imagem de uma empresa. Então, eu sou uma pessoa que trabalho numa assessoria de comunicação, eu estou estudando jornalismo, eu estou estudando relações públicas, e eu trabalho nessa assessoria, então eu tenho um conhecimento do que é uma assessoria, etc. Então, eu gostaria de saber se, numa empresa como a que eu trabalho, qual é a visão, né? Como é que essa assessoria, ela trabalha para produzir e para ajudar a empresa a ter uma boa imagem pública, tá certo? Então aí eu começo a questionar isso, né? Então eu digo, como o desempenho da assessoria repercute na imagem de uma empresa junto ao público externo? Então aí eu já estou fazendo uma questão já dirigida para um tipo de público, porque não é o público geral, porque uma empresa tem vários tipos de público. E eu pergunto também, o que pensa o público interno sobre a assessoria? Então, esse já é um outro tipo de público com o qual a assessoria de comunicação se comunica e se liga e atua junto a ele.
Então, é um outro público muito importante de uma empresa. Então, eu já estou lá trazendo outra questão, né? E eu ainda pergunto, qual a atuação do setor, que é a assessoria de comunicação, né, nas crises que uma empresa vive? Porque muitas vezes ocorrem crises de imagem, né, por alguma questão, por exemplo, por um produto que danificado, que foi consumido e que foi colocado na imprensa, aquela falha, e isso aí é uma crise para a imagem da empresa, para a empresa. Quer dizer que eu tô já fazendo uma perspectiva de, no momento de crise, como é que atuaria a assessoria de comunicação? E outra coisa, como é que no dia a dia essa assessoria trabalha para manter a boa imagem da empresa? Então, vocês estão vendo aí que nós temos uma vasta amplitude de possibilidades de nós desenvolvermos esse tema, né? Mas nós não queremos isso. Nós queremos escolher um foco, um enfoque, apenas um, para a gente poder fazer o nosso TCC. Aí eu então trago o seguinte enfoque. Eu escolhi aqui o seguinte enfoque: o desempenho da assessoria de comunicação para a boa imagem da empresa, tá? Então eu aí já me coloquei apenas na questão da assessoria como um guardião da imagem da empresa, né? Não delimitei ainda diante de que público, não é? Não me limitei se é no normal, no dia a dia, ou se é no momento de crise, mas eu já defini um caminho, né? Então eu vou caminhar por este caminho e vou delimitar ainda mais o que vai ser, na verdade, o meu TCC. Então eu digo, qual a visão que o público interno da empresa X tem sobre a atuação da assessoria de comunicação. Então, eu estou querendo fazer uma avaliação, estou propondo uma avaliação de como os funcionários dessa empresa X, que eu não estou falando das empresas do Recife, ou das empresas, por exemplo, de aço do Recife, das empresas que vendem alimentação, produtos de alimentação, eu estou me referindo a uma empresa específica. Então, eu estou propondo aí um estudo de caso, tá? Então, eu digo, qual é a visão que o público interno, quer dizer, os funcionários da empresa, tem sobre a assessoria de comunicação? O que é que eles acham que a assessoria de comunicação realiza na empresa? Tá? Então, aí eu tenho um TCC, eu tenho um tema, né? Um gancho desse tema mais geral que poderá me guiar no sentido de chegar a um bom termo e realizar um bom TCC, tá certo? Entenderam isso? Bem, então agora vamos lá para algumas considerações, tá certo? De delimitação. Como é, pegando esse segundo tema que nós escolhemos aí, eu vou mostrar para vocês como é que quais são os primeiros passos que vocês vão trilhar, quais são as primeiras ações que vocês vão tomar para poder desenvolver esse tema, se vocês por acaso escolhessem esse tema. Então, o que é que eu devo estudar, né, para poder desenvolver isso? Porque vocês têm que saber que o segundo passo nosso agora, né, no TCC, depois que eu escolhi meu tema, é ler alguma coisa relativa a esse tema que eu escolhi. Eu tenho que ir para a teoria, eu tenho que ir para os livros, eu tenho que ir para a internet para ler artigos relativos a isso, tá certo? Então, eu tenho que me debruçar, buscar bibliografia para ler em função desses aspectos que eu estou trazendo aqui. Então, seria, primeiro ponto, qual deve ser a atuação de uma assessoria de comunicação em uma empresa como a que eu vou estudar? Certo?
Você tem que ter muita consciência, muita noção, não é apenas o que você acha, você tem que buscar o que os autores dizem que é, como é que eles conceituam isso, de como deve atuar uma assessoria de comunicação. O segundo ponto é o que pretende uma empresa como essa que eu vou estudar, né? Quando cria uma assessoria, quer dizer, quais são as expectativas de uma empresa quando organiza uma assessoria de comunicação, quando contrata os profissionais qualificados nessa área, quando investe num setor desse, o que é que ela pretende tirar como fruto? Então, também você vai se debruçar nos livros, nos artigos que você encontrar, vai ler outras experiências, né, que foram feitas com assessoria de comunicação, para você se apropriar exatamente, conhecer profundamente esse trabalho específico, né? E outra coisa, quais são as expectativas do público interno sobre o trabalho da assessoria, de uma assessoria? O que é que os funcionários esperam que a assessoria faça, em que sentido eles acham que ela deve trabalhar para melhorar as condições dele como empregados? Então, isso daí tem a ver também com leitura. Você pode achar, por exemplo, você como funcionário, você tem uma noção, né? E especialmente se você trabalha numa assessoria. Você tem uma perspectiva disso, como indivíduo. Mas você não pode achar que todos os funcionários de uma determinada empresa pensem da mesma maneira que você. Então, vá para a teoria, vá ver experiências de outras pessoas que responderam a isso, para você poder tomar aquilo como exemplo, para você tomar todo esse material, que a gente chama de marco teórico, como referência para o estudo que você vai realizar, para a pesquisa que você vai desenvolver, e depois os dados que você obtiver lá, você vai cruzar com essa teoria que você aprendeu aqui. Então, vocês estão vendo o seguinte, nós conseguimos chegar aqui ao seguinte ponto, né? Bem, eu sei que para que eu possa definir um tema, o tema eu sei que é uma coisa bem ampla e que vai me dar alguma preocupação para que eu possa tê-lo bem delineado. Eu vi que eu preciso fechar o meu leque. As expectativas que eu criei, eu tenho que diminuí-las. Eu tenho que estabelecer apenas um caminho para o meu estudo. Então, você parte de um tema que é uma coisa ampla, você questiona esse tema, então você traz várias perspectivas sobre ele, né, de estudo. Depois você pinça uma dessas perspectivas, que é o seu enfoque, e daí você delimita, né, estabelece qual é a empresa que você vai estudar, qual é o tipo de público que você vai pesquisar, não é? Na verdade, o que é que você quer saber desse público? Então, você delimita o seu tema. E tenha sempre em mente isso, que quando você delimita, você praticamente está construindo o título do seu TCC, tá certo? E você também terá de estabelecer o que é que você deve estudar para poder construir o seu tema. Eu acredito que esse exemplo que eu dei, principalmente esse segundo exemplo, listando para vocês o que vocês devem estudar, que pontos vocês devem colher para poder se apropriar e ter condições básicas de fazer o seu estudo, eu acho que isso aqui pode ser aplicado a qualquer tema que você escolha, de qualquer categoria de conhecimento, tá? Pode ser de um tema de administração, um tema de relações públicas, um tema de engenharia, qualquer um tema poderá seguir esses passos, desde que você substitua todos esses elementos por aqueles que são de seu interesse. E você vai ver que você vai conseguir chegar lá, tá certo? Então, gente, aqui eu estou trazendo
um outro tema que é exatamente quando você pode tomar uma monografia que existe. Isso aqui é uma monografia hipotética, eu não sei se alguém já estudou isso, acredito que sim, nem porque não tenha sido na área de engenharia, mas você, por exemplo, você tem uma monografia que você leu, que você descobriu, que diz o seguinte, o que a pessoa estudou? Ele estudou o mercado de trabalho para os recém-formados do curso de engenharia, não é? No ano de 2010, na cidade do Recife. Como é que as pessoas que se formaram em engenharia na cidade do Recife no ano 2010 conseguiram empregos, conseguiram se alocar no mercado de trabalho, né? Então, essa monografia, vamos supor que ela exista, então ela é um elemento interessante. Digamos que você leia isso e diga, puxa vida, eu acho que eu vou tomar como referência essa monografia para fazer o meu trabalho. E quando você faz isso, você não vai cair naquela coisa que a gente discutiu nas aulas anteriores, que era a questão do plágio. Nada disso. Você não vai copiar o que o cara fez. Apenas você vai, vamos dizer, propor, atualizar isso. Bom, eu sou do curso de engenharia, quero fazer uma monografia e eu acho que eu posso, vamos dizer, atualizar. E a monografia tem dados de 2010. Eu quero saber que no momento atual, 2020, como é que está o mercado? Será que está igual àquele que estava antes do 2010 ou não? Será que as pessoas que se formaram no ano passado, em 2019, elas conseguiram trabalhar como engenharia? Como engenheiros, certo? Então eu preciso eu estabelecer isso, eu posso querer atualizar essa pesquisa, por exemplo, tá? Então é uma maneira interessante, porque você já tem um feedback aí desse primeiro trabalho e você vai fazer os seus estudos, as suas perspectivas a partir daí, certo? Então você pode, exatamente, você tem duas formas de fazer isso. A primeira é você atualizar o estudo, repetir no ano 2020, quer dizer, no momento atual em que você vai fazer sua monografia, você, na mesma cidade do Recife, se você mora lá, ou se por exemplo, o estudo foi feito no Pará, por exemplo, você pode perfeitamente, se você mora no Pará, você pode propor atualizar simplesmente a atuação do mercado no momento atual, né? Tomando como referência comparativa o ano de 2010 que foi feito o estudo. Então você vai propor um estudo comparativo. O ambiente, o meio ambiente, todo o contexto, o background da pesquisa que você vai fazer é o mesmo da primeira pesquisa de 2010. É na mesma cidade. O mercado de trabalho é o mesmo. Então você está apenas querendo propor um comparativo de 2010 para 2020. 10 anos depois, será que o mercado está mais receptivo ou está mais retraído para poder alocar os formandos de engenharia? Tá certo? Então, isso é uma perspectiva. A segunda é o seguinte: você pode querer propor esse comparativo, né, desses 10 anos, fora da cidade vamos dizer, em que o estudo foi feito. Digamos que esse estudo tenha sido feito na cidade de São Paulo e você mora no Recife e você quer saber exatamente como é que se comportou em 2010 o mercado recifense e como é que se comporta hoje, tá? Então você vai comparar dois momentos daquela perspectiva, daquele estudo, tá certo? Ou então, se você quiser comparar em 2010 da cidade de São Paulo e na cidade do Recife, você pode propor isso, fazer esse trabalho comparativo
em função dos 2 anos, dos 10 anos passados, no momento de 2010, no momento de 2020, nas duas cidades, ou na cidade do Recife somente, ou na cidade de São Paulo somente, tá certo? Na verdade, você tem aí várias perspectivas a explorar, tá? Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que a busca de uma monografia que lhe interesse também faz parte da sua busca por um tema. Vai lá, existem muitos sites interessantes na internet que expõem monografias, dissertações, teses de doutorado sobre vários temas, e vocês podem tentar verificar se um desses estudos possam ser replicados por vocês no momento atual e dentro de uma perspectiva um tanto quanto diferente, mas que você possa propor um comparativo. Então, isso é uma dica que eu estou deixando, que poderá dar muito bons frutos para vocês, tá certo? Então, se você pretende fazer uma dessas coisas, eu queria dizer o seguinte, que você, nesse caso do mercado de trabalho, você vai ter que construir, né, em termos de leitura, etc., um capítulo inicial, um primeiro capítulo, onde você vai descrever o mercado de trabalho nos dois momentos. No momento de 2010, que foi o da pesquisa, que provavelmente você vai ter muitas informações nessa monografia que você tomou como referência, tá certo? Então, é muito válido que você possa trabalhar com esses dados que ele alocou, desde que você faça referência. Você não diga que aquilo foi você que escreveu, você vai dizer, isso aqui foi tirado da monografia tal, de fulano de tal, etc e tal, certo? Então, mas aí, para você, é uma ajuda muito grande, porque o cara deve ter exatamente trabalhado sobre o mercado de trabalho dele e ele ainda mais produzir os dados. As conclusões dele são muito interessantes para você poder fazer esse seu primeiro capítulo. Apenas você vai ter que pesquisar, em termos de bibliografia, como se apresenta o momento atual para o mercado de trabalho, certo? Então, seria o momento econômico atual, né, da cidade que você está trabalhando, né, que você propõe como o ponto de onde vai ocorrer toda a sua pesquisa, e você vai fazer um capítulo relativo a isso. E outra coisa, se você, na verdade, em vez de você fazer isso, esse comparativo, essa referência entre o mercado de trabalho em dois momentos, numa mesma cidade, você deverá fazer isso. Agora, se você quiser escolher um ambiente físico de outra cidade, né, o mercado de trabalho de outra cidade, você terá que descrever, além de fazer esse primeiro capítulo, você terá de descrever quais são as diferenças que existem desses dois ambientes, do ambiente da cidade da monografia, onde foi feita a monografia, e a cidade que você está tomando como análise, certo? Então, digamos, se fosse Recife e São Paulo, você teria que levantar as diferenças socioeconômicas, políticas, etc., das duas cidades, né? Que são bem diferentes, são de regiões do Brasil diferentes, com realidades diferentes, e cidades com o tamanho também diferente, com problemas estruturais também bem distintos, né? Então, você teria que caracterizar isso num segundo capítulo, para que ficasse bem claro. Bom, então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Eu acho que não fui muito... Eu não usei uma linguagem muito difícil. Acredito que tenha me explicado corretamente, não é? E que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostarem, venham outra vez, porque nós vamos continuar.
Nós vamos agora falar na próxima aula sobre o marco teórico. Vou dar muitas dicas para vocês fazerem o marco teórico com muita facilidade, certo? Vou mostrar a vocês vários sites onde vocês podem recorrer para ter material bibliográfico. Vou dar dicas de como fazer isso, tá certo? Então vai ser, eu acho que vocês vão gostar. E qualquer dúvida que vocês tiveram sobre o que eu falei aqui, me mandam um comentário aqui embaixo que eu prometo responder a todos, tá? Tirando as dúvidas. E agora eu peço a vocês somente que deem lá aquele likezinho, né? Bota o dedinho lá e dê o like. E também, se gostaram, que se querem continuar aqui no canal, e se inscrevam, porque isso vai ajudar a fazer mais divulgados os nossos vídeos e trazer mais gente para poder assistir as nossas aulas. Muito obrigada por vocês terem vindo e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro.